Começando mais um vídeo aqui no canal, quero trazer para vocês uma análise aqui muito detalhada e muito específica a respeito dos swings institucionais, a respeito também do CRT e a respeito também do Breaker Block. Eu tenho certeza que essa análise vai te dar uma visão mais detalhada e uma visão mais minuciosa de como funciona os swings institucionais alinhados com o Breaker Block e também colocando a análise de CRT, que é uma parada insana. E se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe o canal, aproveita para absorver todo esse conhecimento que eu estou disponibilizando aqui de graça, que é um conhecimento que eu aprendi, que foi meses e meses e meses para aprender esses detalhes, foi muito tempo de tela e eu vou te dá essa possibilidade de você aprender também aqui, ter o ouro em suas mãos e é só consumir o conteúdo. Aproveita para deixar teu like, se inscrever também no canal e vamos deixar de enrolação, vamos direto para o conteúdo. Eu tenho contextualizado com vocês aqui a respeito do Bitcoin, que é um ativo que está sendo muito falado ultimamente, e nesse par de moeda eu quero colocar aqui com vocês alguns pontos, uma análise detalhada sobre o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou tentar ser o mais claro possível com vocês para que vocês possam absorver todo o conteúdo que eu vou disponibilizar aqui para vocês, tá? Vamos descer aqui para o nosso gráfico diário. Eu vou apagar algumas marcações aqui que não acrescentam muito e vou deixar aqui somente algumas, tá? Nós estávamos analisando alguns pontos aqui muito interessantes no mercado, né? Pontos que o mercado buscou e que fez uma diferença muito grande. Vamos partir aqui e relembrar a respeito dos swings institucionais. Na aula anterior, nós estávamos colocando aqui a respeito de swings que são topos e fundos. Basicamente são topos e fundos. Porém, nós nos posicionamos e entendemos que swings, dependendo se for swing high, você vai ver um topo, ou melhor, você quer ver um topo mais alto e um topo mais baixo. Isso é a formação de uma swing high. O que é uma swing low? Só para a gente recapitular. Um fundo mais baixo e um fundo mais alto. São topos e fundos, tá? Porém, a junção das três velas é o que define uma swing high e uma swing low, tá? Então, partindo dessa premissa, como que nós vamos acompanhar, entender, se identificar e saber as movimentações que o mercado tende a fazer? Nós vamos observar a respeito dos topos que o mercado vai quebrando. Por exemplo, o mercado já vinha aqui em uma tendência de baixa no Bitcoin. A partir do momento que ele faz um fundo aqui expressivo e renova topos, a partir do momento que ele quebra topos aqui, por exemplo, nesse movimento, nós já começamos a procurar por compras nessa região, principalmente observando aquela questão, fundo mais alto, topos relativos quebrados, tá? Isso para uma movimentação de alta. Então, nesse exemplo aqui, ele basicamente tem uma movimentação de queda muito forte, um fundo mais alto. Qual que é o topo relativo quebrado que nós temos aqui? O primeiro topo é esse aqui. É a primeira swing high aqui. Tá? Então, ela é quebrada com o pavio. Como eu estou no gráfico diário, ela foi quebrada com o pavio, mas foi uma movimentação expressiva. Porém, quando ela reage de volta, ela reage retraindo para dentro desse range de negociação. Dentro das criptomoedas, a gente tem uma volatilidade muito grande, ainda mais se tratando com o Bitcoin. Agora, se nós temos essa volatilidade, nós precisamos ter uma visão um pouco mais detalhada e minuciosa para podermos nos situar e pegar entradas que realmente vão ser assertivas e não corrermos o risco de sermos estopados, como por exemplo
nesse exemplo que eu estou marcando aqui agora. Esse exemplo nós tivemos um fechamento de vela que foi abaixo da swing high anterior, abaixo do topo anterior. Isso dá para mim até uma certa desconfiança, porque o mercado foi acima, quebrou o topo anterior, que foi a swing high, só que ele fecha com o fechamento de vela dentro da região da swing high, do topo anterior. Se eu quisesse arriscar uma entrada aqui, poderia até ser interessante dependendo do filtro da entrada. Eu ia ter que ser muito mais detalhista e muito mais minucioso em time frame menor para identificar o ponto certo de entrada. Por quê? Nesse detalhe, ou melhor, nesse exemplo, eu tenho alguns pontos aqui que já começa a te dar parâmetros de entrada. Quais são eles? Depois da quebra desses topos aqui, do último topo no caso, depois da quebra dessa última swing aqui, o que a gente vai observar? Nós vamos observar dois pontos muito importantes. Primeiro, nós vamos observar o fundo. Nós vamos observar o fundo, a movimentação que o mercado está fazendo, fundo mais alto, topo relativo quebrado, é o primeiro ponto que nós vamos observar. Deixa eu só mudar o tamanho aqui, ficar um pouquinho maior, né, para a gente poder identificar. Para ficar mais visual para vocês entenderem também. Qual que é o próximo passo que nós vamos avaliar e entender e nos situar? Vai ser o Fair Value Gap nessa região. Nós temos uma Fair Value Gap aqui. Esse Fair Value Gap, por ser no diário, ele tende a ser um Fair Value Gap forte. Não só porque é no diário, mas porque tem outros pontos aqui importantes que eu vou colocar aqui para vocês. Quando o mercado forma um fundo mais alto e quebra um topo, ele quebra esse topo com força no mercado, com desbalanço, validando um bloco de ordens aqui. Nós não tivemos uma terceira vela que viesse acima da vela anterior, que no caso é essa vela aqui, que é a vela do Fair Value Gap. Aí sim essa formação, essa negociação seria mais bonita. Então o que nós vamos observar? Nós vamos ver que após essa quebra anterior, nós tivemos aqui uma região de alta probabilidade, pelo fato dela ter um Fair Value Gap aqui atual, pelo fato dela ter um inverso Fair Value Gap, um inversion Fair Value Gap. Essa região aqui, por ter um inverso Fair Value Gap, que é um gap de inversão anterior, uma Fair Value Gap, e a formação dessa Fair Value Gap com essa Fair Value Gap aqui atual, forma-se uma região muito forte que é chamada de BPR. Essa região aqui, que é chamada de BPR, tende a segurar muito o preço. E observe como o preço trabalha nessa região. O Inner Cycle Trader, ele fala assim, ó, o pavio faz o estrago, mas é o corpo do candle que conta a história. O pavio faz o estrago, mas é o corpo do candle que conta a história. Eu marquei aqui como BPR porque realmente nós temos duas junções aqui de Fair Value Gap. Tá? Então é uma região que realmente é muito forte no mercado. O que nós vamos observar dessa questão? Se o mercado atacou os níveis abaixo do BPR e fechou dentro do range de negociação que é o BPR, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que o mercado ele está querendo ir acima. O mercado está querendo ir acima. Outro ponto que nós vamos observar também são os blocos de rejeição. Em time frame maior, você vai observar muito isso aqui também. Ó. Você vai observar essa questão aqui. Isso aqui é chamado de rejection block. É um bloco de rejeição. Você vai ter uma aula mais específica a respeito dos rejection block, tá? Bloco de rejeição. Não vou adentrar muito para você não se perder no conteúdo, porque a aula aqui é de swings institucionais, mais break block, mais o CRT. Eu estou partindo primeiro dos swings institucionais. Mas entrei um pouco aqui em P. Always também, como o BPR, que é a junção
de dois Fair Value Gap, que é o Fair Value Gap atual com o inverso Fair Value Gap, tá? Então, só nesse gatilho aqui de você observar que o mercado está vindo em uma região como essa, após a quebra de um swing institucional, após a quebra de uma swing high, um topo, o mercado volta a nível inferior, você vai observar que, para te dar segurança e possibilidade de comprar, você vai observar se, primeiro ponto, o mercado fechou acima com fechamento de vela. Aqui no caso ele não fechou, mas ele veio muito acima. Segundo ponto, a região de alta probabilidade ela tem P/Ws que pode segurar o preço? Nesse caso aqui tem. Qual que é? O primeiro ponto é esse que a gente já vem explicando, que é o BPR. Né? São dois Fair Value Gap. Além de um rejection aqui, mas vamos trabalhar com BPR. Depois que o mercado agride essa região e fecha com fechamento de vela acima dos 50% do BPR, tá vendo essa linha tracejada que tem no meio aqui da movimentação, no meio dessa marcação? Ela representa os 50% dessa caixa que a gente está marcando. Se o mercado agride e fecha acima dos 50%, nós temos a possibilidade do mercado respeitar essa região, porque o pavio está atacando, capturando liquidez, mas é o corpo do candle que está contando a história. Então isso aqui para a gente denomina muito a nossa possibilidade de entrar como comprador após a quebra do swing institucional. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos, se for analisar somente pelo diário, vamos colocar aqui uma Fibonacci do último fundo até o topo que quebrou a última swing high, que no caso foi essa daqui, e a gente traz aqui e tem a possibilidade de pegar a entrada colocando ali a tua entrada, por exemplo, no 79 da Fibo, no 62 ou no 07, e o teu stop aqui atrás, visando topos. Novamente, o mercado vai buscar fielmente essa região, que seria um trade de quase 2 para 1. É claro que você não vai pegar somente a entrada no diário. O que você vai fazer? Você vai descer time frame, né? Vamos colocar aqui no 4 horas, porque eu quero chegar na análise do CRT junto com vocês, que é uma possibilidade ali interessantíssima, tá? Agora eu vou passar um gatilho muito mais interessante. Nós não operamos somente diário, nós não analisamos somente um tempo gráfico. Eu coloquei aqui agora no 4 horas para vocês identificarem como que o mercado já vem fazendo a quebra de swings institucionais em tempo gráfico menor. Observem bem. Observem que aqui a gente tem uma swing high. Concorda comigo? Topo, topo mais alto, topo mais baixo. Isso aqui é uma swing, certo? Isso aqui é uma swing. No 4 horas o mercado vai acima nessa swing, depois que ele forma aquela possibilidade lá de fundo mais alto, e quebra a primeira swing no 4 horas, que é um time frame alto. Então o que você vai aguardar? Você nem precisa aguardar a quebra desse topo, porque no 4 horas ele já está te dando aqui e te dizendo, olha, não vou continuar a queda, tá? Acabei de quebrar um topo e vou a níveis acima. Além desse nível aqui que ele quebrou também uma swing high aqui, ó, mais próxima. Então o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, traçar a tua OTE do último fundo até o último topo e vai verificar aqui a região de alta probabilidade. Vamos filtrar melhor o BPR? A gente filtrou aqui o BPR e está observando que ele está respeitando aqui os 50% da região do BPR, correto? Após aqui a interação na Fibo de OTE, ele veio acima e veio abaixo novamente, respeitando a região, dizendo, ó, não estou conseguindo passar e vou subir, não estou conseguindo passar e vou subir. Mas eu vou te dar um gatilho muito mais interessante aqui também para você trabalhar. Vamos lá. Quando que eu quero ver uma confirmação de entrada, Bruno? Eu não quero só entrar na 62 aqui, ou na 07 ou na 79. Eu quero uma confirmação de uma entrada para mim. O que eu posso fazer? O que a gente vai observar? Nós observamos a formação de uma swing low, por exemplo, nesse exemplo aqui para alta, vamos observar a formação de uma swing low
e a confirmação dela na quarta vela. A confirmação da vela, da tua entrada no caso, é após a quarta vela romper a máxima da terceira vela. Consegue entender? Quando o mercado ele desce abaixo aos níveis de alta probabilidade, nós vamos aguardar a formação de um swing low dentro da região de alta probabilidade, porque esse gatilho vai te dar mais segurança para você entrar comprado a partir do momento que ele rompe a máxima da terceira vela. Rompeu a máxima da terceira vela, confirmou, fechou acima da máxima da terceira vela, você tem a tua entrada aqui posicionada, stop, atrás aqui atrás da OTE, atrás da Fibo, e entrada visando topos. Tá bom? Aqui então você pegou um trade de 2 para 1, por exemplo, só analisando o swing. Confirmação de P away aqui, você tem esse gatilho que eu estou passando aqui para vocês agora, que é a confirmação na quarta vela, muito fácil, tá bom? Muito fácil de você pegar. E além da região do BPR que você estava observando lá no gráfico diário, tá bom? Outro ponto aqui que você vai observar vai ser essa questão. Se o mercado forma BPR, se o mercado forma Fair Value Gap ou Inverse Fair Value Gap em time frame maior, significa que na região que você for analisar também pode ter os mesmos PDAways em time frame menor. Aqui no diário, esse BPR, essa faixa de preço, ela está um pouco acima dos níveis de OTR. Mas só que o mercado agride a níveis abaixo. O que ele vem buscar nessa região? Basicamente, ele veio procurar pontos aqui para poder te dar gatilhos de entrada. Quais são esses pontos? Observem bem aqui essa questão. Vamos lá. O mercado ele chega a esses níveis inferiores, só que aqui você tem confirmação de bloco de ordens, ó. Olha o tamanho desse bloco aqui. Isso aqui é a formação de um bloco de ordens. Esse bloco de ordens, ele está em uma região muito interessante, né? Então você tem todo esse bloco aqui e tem ele um pouco mais filtrado, né? Por exemplo, o pessoal fala muito do último bloco, né? É o último bloco de baixa antes de uma grande alta. É um bloco de ordens. Tudo isso aqui é um bloco de ordens. A partir do momento que o mercado vem interagir no bloco, você vai ver que ele respeita muito e você vai ter aqui possibilidade de entrar novamente como comprador. Ou melhor, na primeira entrada no caso. Interação no bloco de ordens. Você vai ter aqui confirmação do Fair Value Gap. Ó. Você tem um Fair Value Gap aqui para te dar essa tranquilidade. O mercado agride aqui o bloco de ordens, que é justamente esse menorzinho que a gente marcou. Vou trazer aqui a linha para debaixo dele. Agride o bloco de ordens, fecha onde? Fecha acima da Fair Value Gap. Você vê a próxima vela agredindo de novo a Fair Value Gap e a gente tem um fechamento acima da Fair Value Gap. Isso aqui é uma rejeição muito forte e muito boa para te situar e te dar o teu primeiro gatilho de entrada. Ah, mas você quer que eu confirme a minha entrada com a quarta vela? Só que você tem dois filtros aqui importantes. Primeiro, esse gatilho que eu passei aqui para vocês da quarta vela de confirmação. E o segundo é justamente você ter o faro do Hunter. Ter o faro de como pegar uma entrada como essa. Que é justamente observar a movimentação das velas. É justamente observar o que o mercado está te dizendo ali agora. Consegue entender, Hunter? É o mercado agredindo ali o bloco de ordens, mitigando o bloco de ordens e sendo rejeitado, sendo expelido. Aí vem a próxima vela, interage novamente com o bloco, interage com o Fair Value Gap, fecha muito mais do que acima da Fair Value Gap, fecha fora dela e te dá a possibilidade de entrada. Depois dessa rejeição, você está vendo que o mercado está fazendo novamente um giro aqui, né? Entregando ali a possibilidade de você entrar como comprador. Está te dizendo, olha, vou subir, vou pegar
um rally aqui de alta. E foi o que ele entregou. Entregou toda essa movimentação aqui. Mas beleza. Vamos aqui partir agora para o nosso Break Block. Vou colocar aqui no gráfico diário e vou trazer aqui essas minhas marcações para mais próximo da entrada que eu estou visando aqui com vocês, tá? Vou apagar essas informações aqui e vocês vão entender onde eu quero chegar. Lembrando que se esse conteúdo estiver te agregando valor, esse conteúdo estiver te ajudando a ser um trader melhor, a ser um hunter de qualidade, que sabe operar e que não é a liquidez, ou que está sendo a liquidez, você tem certeza absoluta que vai deixar de ser a liquidez a partir do momento que você focar nessas aulas aqui, tá? Vamos lá. Vou colocar no gráfico semanal para a gente estudar melhor essa possibilidade. Observem bem que nós vemos aqui uma movimentação de baixa no Bitcoin. Observem toda essa queda aqui. Estamos em uma movimentação de baixa. Só que agora a gente está em um ponto que é muito decisivo. Tem gente que fala, olha, o price actionzão, né? A gente está aqui em um fundo duplo, né? A gente está em um fundo duplo, então nós podemos comprar, que o mercado vai subir. Quando você me fala isso, eu tenho vontade de rir da sua cara, porque eu sei que você vai ser a minha liquidez. Brincadeiras à parte, mas é o que a gente vê, né? Vai de cada ponto aqui. No meu entender, que eu aprendi com o Inescicler Trader, quem está comprando topo ou quem está comprando fundo, muitas das vezes está comprando um range de negociação. Ou você pode ser swipado nos topos, como também pode ser swipado nos fundos. Aí a partir daqui é que o mercado vai definir para onde que ele vai. Ninguém sabe. Só que com a leitura minuciosa que eu vou passar aqui para vocês, vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão deixar de ser a liquidez. Observem essa queda. Observem essa queda do mercado no semanal. Quando o mercado vem agredir aqui um nível de bloco, tá vendo aqui esse nível de bloco, esse nível aqui de bloco de ordens, ó. Vou pegar essa linha aqui para vocês, essa região. Isso aqui é um bloco de ordens. Na verdade é um PDAway um pouco mais detalhado. Isso aqui é chamado de Propulsion Block. Não vou ser muito detalhista quanto a esses PDAways, mas eu vou deixar marcado aqui para vocês entenderem. Basicamente é um bloco ali de alta probabilidade. Quando o mercado interage nesse bloco de ordens aqui completo, né? Toda essa região é um bloco de ordens. Eu vou tirar isso aqui para não embananar a cabeça de vocês, vai. Toda essa região aqui é um bloco de ordens. O mercado interage nessa região de bloco. Depois de interagir nessa região, ele retrai no semanal. O que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que houve ali um ataque a uns níveis muito interessantes e principalmente captura de liquidez, sell side liquidities, ó, captura de liquidez aqui, vou marcar aqui para vocês, captura de liquidez aqui, que é swing low, olha essa swing low que foi capturada no semanal, não teve a captura de liquidez aqui ainda, mas ela vai chegar, tá? E você que está comprado, cuidado. Mas beleza. Foco aqui nessa nossa vela preta, que foi a vela que fez o ataque à liquidez. Observem bem, ó, essa vela aqui. Essa vela, quando ela ataca e mitiga todo esse bloco de ordens aqui, ela tem uma grande retração. Então passa a acumular ordens, acumulando, acumulando, acumulando. Eu já consigo enxergar gatilhos muito bons para você pegar a movimentação como essa aqui de alta dentro dessa própria vela aqui. Ou seja, o que o mercado está me dizendo aqui? Se nós estamos em uma movimentação de queda muito forte, momentaneamente, não vá querer me dizer que eu posso operar só vendido por conta das movimentações de queda.
Eu posso ter gatilhos para operar comprador. Não vou detalhar ele muito aqui agora, mas eu quero mostrar essa formação aqui para vocês. Ó. Isso aqui é uma movimentação denominada de Judas Swing. É onde você tem uma movimentação que é relativamente falsa, tá? Em busca de pontos de interesse, porque a partir do momento que o mercado faz uma interação em pontos de interesse, você tem ali movimentações reais acontecendo. Basicamente, nós temos o AMD, que são movimentações de aulas que eu já até passei para vocês, onde o mercado acumula, manipula e está fazendo a sua distribuição. Mas vamos para o que interessa. Aqui nós temos dois pontos muito interessantes. Primeiro, dois breaker blocks. Qual que é o primeiro breaker block que a movimentação está fazendo aqui? O mercado acumulou ordens nessa região, nessa vela que atacou. Depois que ele acumula ordens, ele passa aqui 2 meses praticamente dentro desse range, depois começa a se movimentar acima. Quando ele faz essa movimentação meio fraca, meio devagar acima, ele está fazendo uma movimentação em busca de um ponto de interesse que é justamente o nosso breaker block aqui. Por que essa aqui é um breaker block? Porque o mercado basicamente formou uma swing low aqui, depois que acumulou ordens, manipulou, distribuiu, quebrou. Isso aqui é um bloco de ordens que foi rompido, tá? Então, quando o mercado volta para interagir e aqui tem uma região de Fair Value Gap, é uma região de alta probabilidade para continuar o preço a níveis inferiores. Esse nosso breaker segurou essa movimentação de alta e fez com que o mercado viesse a níveis abaixo, fez um giro aqui de mercado. Então aqui nós tivemos agora o nosso CRT no semanal. Por quê? Primeiramente, essa vela aqui é uma vela que acumula ordens, observem o tamanho da vela, tá? Esse aqui no caso é o meu CRT High e aqui o fundo dela é o CRT Low. Quando o mercado acumula todas essas ordens e vem acima e mitiga a região de alta probabilidade, que é o Breaker Block, alinhado com o Fair Value Gap, nós temos um giro de mercado acontecendo, tá? Que foi justamente uma manipulação. Ele acumula ordens, manipula as ordens e você tem aqui a distribuição acontecendo em busca de níveis inferiores, que é justamente a swing low ou fundo da movimentação no semanal. Observem essa dificuldade do preço para subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas até manipular. A vela que manipula é essa, que ela vai acima, interage no PDWay, e a vela que faz a reversão, entregando ali a possibilidade das vendas, é essa daqui. A gente está no semanal. Eu estou no semanal para identificar melhor para vocês. Então, o que vocês fariam? Vocês observariam a possibilidade de entrar como vendas a partir do momento que você viu uma interação como essa. Se eu sou um trader que opero somente no semanal, digamos que eu fico posicionado no semanal, a partir da quebra dessa vela aqui, ó, quando essa vela preta quebra as mínimas dessa vela que fez a manipulação, eu já tenho gatilhos para entrar como vendedor visando os níveis inferiores dessa vela de acumulação. Então eu tive aqui a nossa acumulação, o movimento de manipulação e a nossa distribuição, e aqui seria o seu gatilho de entrada para trabalhar com vendas. No caso aqui a gente está tratando no semanal, mas aquilo que é tratado no semanal você pode muito bem trabalhar também em time frame menor. Tá bom? Então aqui seria um trade de 4,13 para 1% de risco, mais ou menos. Agora imagina comigo, você no semanal, observando isso aqui, o quanto que seria lucrativo para você no Bitcoin. Se você, por exemplo, tem uma carteira que você investe e procura estar ali sempre posicionado, né? Procura estar sempre sendo lucrativo. Ou muitas das vezes você está perdido e não consegue analisar. Só com isso aqui que eu estou passando para você,
você consegue ser muito, mas muito, mas muito lucrativo. Então, eu vou te passando esse gatilho aqui do CRT, eu vou trazer para o gráfico menor, para o LTF, porque eu vou chegar em um ponto muito interessante. Bruno, lá no semanal, você me passou que o gatilho da entrada é justamente na interação da vela que veio interagir com a mínima da vela que manipulou. Tá certo? Tá correto. Você tem o teu primeiro gatilho de entrada. Só que eu não opero semanal. O que eu posso fazer? Eu posso filtrar o meu gatilho de entrada aqui para um time frame menor e ainda consigo ser mais lucrativo, ou melhor, mais assertivo ainda, colocando os swings aqui nessa região. Vamos colocar os swings institucionais aqui? Vamos lá. Quando eu vejo o mercado fazendo a interação nessas regiões, formando níveis de swing high e já formando níveis de swing low que são muito importantes no gráfico 4 horas, o que eu vou observar? Eu vou observar a quebra dos swings. E realmente eu tenho a quebra dos swings aqui. Olha só o primeiro swing low que foi quebrado. O primeiro fundo que foi quebrado. Fundo esse que é swing institucional, tá? Estou sendo mais didático aqui possível para você entender, tá bom? Nós tivemos aqui o primeiro fundo que foi esse aqui, tá? Que foi quebrado, um fundo relativamente significante. Então o que você vai fazer? Você pode, a partir do momento que você observou que você está em uma região de alta probabilidade, principalmente para reversão, em um Fair Value Gap de alta probabilidade e vendo que o mercado está interagindo em um nível de breaker, depois da interação ele te entrega a quebra dos fundos significantes, você vai traçar a sua OTE do último fundo, melhor, do último topo até o último fundo. Então eu trouxe aqui a OTE, estiquei e observem bem como o preço ele respeita minuciosamente essa região aqui. É ou não é um gatilho muito, mas muito foda de você analisar? É ou não é possibilidades muito interessantes de você analisar? Ah, Bruno, mas eu não quero pegar só no PDAway. O que eu vou fazer? Se você acha que somente com isso aqui está fraco de você analisar, se você pensa que só com isso aqui não está te dando a segurança para você analisar, você vai fazer o quê? Deixa eu ver se no diário a gente tem aqui alguma coisa para detalhar mais. Momentaneamente não, mas vamos colocar no 4 horas mesmo, que fica mais interessante de analisar. Vamos lá. No 4 horas eu tenho essa vela que fez todo esse sweep, essa vela aqui. Essa vela não é só uma velinha normal. Essa vela não é só uma vela qualquer. Isso aqui é um bloco de ordens. Isso aqui é um bloco de ordens. Observem que quando o mercado quebra esse nível de bloco e faz a interação, ele vem abaixo com muita força. Essa velinha, eu vou colocar ela só como bloco de ordens mesmo, tá? Para não confundir a cabeça de vocês. Vou colocar como bloco de ordens negativo, OB-. O Inner Circle Trader chama isso aqui de OB- ou menos OB. Né? No caso aqui está menos OB, eu vou deixar para vocês também como menos OB. O mercado interage nela, forma níveis de swing high, observa os níveis de swing high. Quando que ele confirma um swing high aqui na quarta vela? Aqui ele não confirma. A mínima dessa vela aqui não fecha abaixo. Só que, a partir do momento que ele forma essa daqui, 1, 2, 3 e confirma, a tua entrada poderia ser aqui, ó. Caso você esteja com medo. Caso você esteja inseguro de pegar a entrada na região aqui. Ou a tua entrada seria na própria interação aqui do bloco de ordens após a quebra dos níveis de swing low. Tá bom? Então você tem ali a quebra dos níveis de swing low. Isso aqui é tido como MSS, Market Structure Shift. Tá? É a quebra de padrão.
No SMC o pessoal chama isso aqui de choque, né? Houve ali a quebra do fundo, aconteceu o choque, tá bom? Então você tem ali a mudança de estrutura, a mudança de caráter acontecendo. Então o mercado vem, interage, te dá os gatilhos, você tem possibilidade de entrar no bloco, você tem possibilidade de entrar na interação aqui das fibos e você tem a possibilidade de entrar na confirmação da quarta vela aqui, tá? Onde você tem a swing high, topo, topo mais alto, topo mais baixo, quarta vela vindo abaixo aqui da terceira vela, do nível inferior da terceira vela, da mínima, confirmação entrada, tá? Só nisso aqui, gente, você vai pegar um trade visando o quê? Você vai pegar um trade visando isso aqui, ó, os níveis mínimos do CRT, tá? Você vai visar um trade visando os níveis mínimos do CRT. Olha o tamanho da movimentação que você pegaria. Stop atrás do nível de OTE, atrás da Fibonacci, e olha o tamanho dessa movimentação aqui. Olha o tamanho disso aqui. Sem calor nenhum, mercado direcional respeitando exclusivamente a sua entrada. Agora fala para mim, com isso aqui você consegue ou não ser lucrativo? Com isso aqui você consegue ou não ter melhor visão do mercado? Analisando o CRT, analisando o Breaker Block, analisando o Fairway Gap, analisando swings institucionais. Essa aula que eu trouxe aqui para vocês foi exatamente para especificar modelos de CRT, modelos de swing institucionais e modelos de Breaker Block, P-Ways alinhados, formas de operar alinhadas que te colocam umas possibilidades de colocar dinheiro no bolso de forma absurda. Tá bom? Só nisso aqui eu acredito que já vale mais do que o teu like, mais do que a tua inscrição, para você poder se libertar, assim como eu me libertei de análises e de sistemas antigos de operacionais que não faziam sentido nenhum para mim e que me faziam ficar perdido no mercado, ficar preso no mercado e que me faziam perder principalmente a minha paz mental e dinheiro. Perdi muito dinheiro, mas hoje eu sou lucrativo, eu vivo disso aqui e estou aqui te disponibilizando para você poder aprender, para você poder sair desse sistema hoje que as pessoas vivem, né? Tem muita gente que te vende curso. Isso aqui vale mais do que um curso, tá? Isso aqui realmente é algo que vai te libertar muito. Eu estou posicionado em uma venda nessa mesma configuração, só que eu não estou posicionado nessa venda. Estou posicionado em uma outra venda. A venda que eu estou posicionado é uma venda atual nessa região aqui. Eu vou tirar isso aqui da frente para a gente poder visualizar ela melhor. E eu vou colocar isso aqui para vocês. Vou colocar aqui o gráfico no semanal para a gente poder visualizar. Por que que eu marquei isso aqui como break and lock? Por que que eu marquei como break e não somente como bloco de ordens? Primeiramente, esse bloco de ordens inteiro, ele faz captura de níveis acima. Ele captura liquidez aqui acima. Quem estava vendido aqui, ele veio capturar e depois veio entregar a venda real. Então, quando o mercado quebra todos esses níveis aqui, ó, todos esses níveis, ele mais do que valida o bloco. Quando ele rompe, ao invés dele só vir interagir, por exemplo, em um nível como esse, porque isso aqui também é um bloco de ordens, tá? Ao invés dele só interagir aqui, por exemplo, olha isso aqui, gente, isso aqui é uma visão muito foda que eu vou passar para vocês. Ao invés dele só interagir aqui e subir, que era o normal dele fazer, né, como muita gente acredita aí no varejo, né, que o mercado vai interagir aqui, está no fundo duplo, vai interagir e vai subir, que é o que muita gente estava imaginando. O mercado simplesmente
rompe o bloco e depois de romper ele volta e faz a interação. E isso no gráfico semanal. Por que que eu vou comprar? Se o mercado está me dizendo que vai cair. Por que eu vou comprar? Não faz sentido. Então o que que eu vou analisar? Eu vou analisar vendas. Eu vou analisar vendas. Eu vou analisar a possibilidade de entrar como vendedor. Lembra do PDWay no início do vídeo que eu passei para vocês? BPR. Quando o mercado... Olha isso aqui, gente. Isso aqui é muito foda também, tá? Isso aqui é muito foda, uma visão muito foda que eu tô passando aqui para vocês. Lembra do primeiro PDWay que a gente passou? BPR? Lembra do BPR. Agora, lembra da vela de acumulação aqui? A vela que acumula ordens aqui no CRT semanal? Lembra dessa marcação? CRT semanal. Agora vamos colocar esse mesmo padrão aqui na frente, ó. Nós temos aqui uma vela que faz um acúmulo de ordens, ó. Isso aqui é um acúmulo de ordens, correto? Depois que tem esse acúmulo de ordens aqui, que a gente vai chamar do nosso CRT, CRT High, e aqui é o nosso CRT Low, que é o nosso CRT Low, eu tenho o mercado fazendo o mesmo padrão, mesmíssimo padrão. Agora você vai ficar muito foda nessas análises aqui. Quando o mercado interage no nível de breaker, alinhado com Fair Value Gap, no caso aqui, esse Fair Value Gap ele foi rompido, só que depois ele foi rompido novamente abaixo, ele foi rompido a níveis acima, vou colocar ele como outra cor aqui. O verde não representa as compras, né? As vendas no caso. Quando ele foi rompido acima, ele interage em um ponto muito interessante, que é todo aquele bloco que a gente marcou, e perde força, reverte. Quando ele reverte, ele deixa o nível de Fair Value Gap, que é esse Fair Value Gap aqui, que no caso ele virou o inverso Fair Value Gap. Ele tem, além desse Fair Value Gap, ele tem esse nível aqui de Fair Value Gap também, que foi deixado na movimentação. Além dele, ele tem também um outro nível aqui de Fair Value Gap. O que é isso aqui, galera? O que é isso aqui, rapaziada? Aqui a gente tem um nível de BPR. Além desse BPR, é uma região de muito alta probabilidade do mercado respeitar. Observem que o mercado quebra todos esses níveis, ele faz esse giro depois de manipular os topos aqui do CRT, faz o giro a níveis acima, deixa uma região de alta probabilidade e vem acima interagir no nível de BPR. Quando ele interage no nível de BPR, eu estou no diário, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui no gráfico de 1 hora, para a gente entender melhor o giro nas swings do mercado. O que é isso aqui? É ou não um fundo institucional? É um fundo institucional. Toda essa região aqui, ó, tudo isso aqui, vamos colocar no diário para vocês verem. Tudo isso aqui, ó, é uma vela que captura liquidez, que captura toda essa liquidez desse topo aqui do nosso CRT. Aqui eu marquei CRT Low, mas é CRT High, tá? Aqui é o nosso CRT High e aqui é o CRT Low, não confunda. Depois que o mercado faz todo esse giro aqui e quebra, validando a nossa mudança de estrutura, o que é isso aqui? MSS. MSS aconteceu, nós temos aqui o mercado voltando a interagir, voltando a ficar em patamar caro, porque quando você for observar, lembra da nossa FIBO de Premium Discount que a gente aprendeu? Se você não lembra e se você não aprendeu, volta no canal, tem os vídeos do canal para você aprender. Quando o mercado volta a patamar caro, ele vem buscar exatamente PDWAys que a gente já estava denominando, que a gente já estava marcando.
BPR, Fair Value Gap, bloco de ordens. Nesse caso aqui, meu amigo, você tem uma região de altíssima probabilidade a ser respeitada. E o mercado basicamente interage nessa região e está entregando venda. Eu não vou dizer para vocês investir, vende a partir daqui, faz isso e tal, faz aquilo, vende e tal. Cada investimento que você faz é a seu critério. Cada investimento que você faz é a seu critério. Eu não sou responsável por clicar por ninguém. Eu só estou te direcionando o ensino para você poder aprender e fazer seu próprio lucro. Tá bom? Mas beleza, vamos lá. Porque senão pode vir alguém aí mal intencionado e dizer que eu estou colocando as pessoas para poder investir e tal. Na verdade não, estou abrindo os teus olhos assim como eu tive meus olhos abertos também para o mercado. Então aproveita para absorver todo esse conteúdo, tá? No 0800 de graça. Beleza. Observem bem isso aqui, ó. Vamos filtrar mais ainda, além do BPR. Passo ou não passo? Passo ou não passo um gatilho a mais aqui, além do BPR? Não vou passar, vou segurar essa questão aqui, vou deixar para passar em outras aulas, tá? Porque só esses gatilhos que eu passei aqui para vocês está muito foda. O gatilho do CRT mais o gatilho do Break Block alinhado com os PDOAs vai te dar uma visão absurda de mercado para você poder operar, tá bom? Você pode até colocar aqui também, ó, possibilidade de observar o mercado, trabalhar como os níveis de Power of Three. Como que eu vou fazer isso? Observem isso aqui. Power of Three, tá? Nós temos aqui um nível onde o mercado acumula. Nós temos aqui a manipulação acontecendo. Manipulação nos fundos, capturando a liquidez dos fundos. Só aqui já foi quebra de estrutura. Só aqui já teve gatilho de entrada. Só nessa região você já consegue identificar, não preciso nem falar para você. Se você acompanhou as aulas do canal, você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Beleza. Depois que isso aqui aconteceu, nós tivemos o mercado manipulando fundos, mudando caráter, capturando liquidez e voltando a níveis superiores, manipulando os topos. Te deu ou não te deu entrada aqui? Te deu ou não te deu entrada aqui? Aqui é um gatilho muito mais foda. Se você não aprender a operar com isso aqui, que foi a mesma visão que eu tive depois que eu aprendi, eu me tornei consistente, eu me tornei realmente consistente. Eu pude ver a consistência, tocar na consistência, que é algo que eu sei que você deseja. Se você não aprender com isso aqui, você pode ter certeza absoluta que pode ter outros, é claro, outros professores, outros mentores que vão te ensinar. Mas se você não aprender da maneira que eu estou passando aqui para você, eu acredito que vai ser muito difícil de você ter outras pessoas que ensinem dessa forma aqui. Não que não seja impossível ou muito difícil de conseguir. É claro, você tem pessoas que são excelentes professores também, bem melhores do que eu. Mas eu tenho certeza absoluta que se você aprender isso aqui, você vai ser lucrativo. Tá bom? Então, é isso. É uma venda aqui que eu estou posicionado, tá? É uma venda que eu acredito e creio que o mercado vai vir buscar níveis inferiores, porque a gente está se repetindo padrões aqui, tá bom? Digamos que eu esteja posicionado desde aqui. Então estaria buscando ali um trade de mais ou menos 4,72 para mais ou menos ali 1,26 de risco.
Stop de 1,26. É claro que o mercado pode fazer suas movimentações ao contrário, né? Mas acreditando e vendo os padrões acontecerem que aconteceram lá naquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, que foi o exemplo aqui, esse exemplo aqui que a gente apagou. E se você não viu, volta a aula um pouco aí para você entender. Você vai perceber que os padrões se repetem no mercado. Os padrões se repetem no mercado. Rapaziada, tamo junto, é só o começo, já são quase 1 hora de aula, tá? Eu acredito que essa aula vai te agregar muito valor. E se você ficou com dúvida, deixa a tua dúvida aí no comentário. Sendo uma dúvida pertinente, eu posso gravar um vídeo também para ela, tá? Sem problema nenhum. O intuito aqui desse canal é justamente deixar o conteúdo que eu aprendi, o meu conhecimento salvo em uma plataforma, que no caso vai ser o YouTube, para justamente eu fixar cada vez mais em minha mente, aprender cada vez mais, tá? E é claro, você vai ser beneficiado a respeito disso também. Então, o mínimo que você tem que fazer é ser grato. Deixa um like, se inscreve no canal, se esse conteúdo te agregou valor. Tamo junto, é só o começo. Vamos para cima, seja um hunter também, se liberte de setups, de cursos ou de coisas que não te agregam valor, que só tomam teu dinheiro. Tamo junto, é só o começo.